Hoje é o dia 1º de janeiro de 2026. O silêncio lá fora é absoluto, quase ensurdecedor. Enquanto eu falo estas palavras, a imensa maioria da população mundial está em um estado de semiconsciência. Alguns estão afogados em uma ressaca química, sentindo o peso do álcool e do açúcar que consumiram na noite passada para celebrar uma mudança de dígito no calendário. Outros ainda dormem, fugindo da realidade de que o portal mágico da meia-noite não entregou a transformação prometida. O mundo está em pausa, o comércio está fechado, as ruas estão vazias e a euforia dos fogos de artifício deu lugar a uma névoa de incerteza e arrependimento silencioso. Você está aqui, ouvindo isso, o que já te coloca em uma posição estatisticamente rara. Mas a pergunta que o estoicismo te faz, nesta manhã gelada de janeiro, não é o que você pretende fazer este ano. A pergunta é: quem é você agora, quando não há mais música, não há mais aplausos, e a única companhia que te resta é o peso das suas próprias escolhas? A grande mentira de 2026 começou a ser vendida para você meses atrás. O sistema te convenceu de que hoje seria o marco zero, o dia em que todas as suas falhas de 2025 seriam perdoadas por decreto cronológico. Mas olhe para as suas mãos, olhe para o seu corpo, olhe para a sua conta bancária. Nada mudou por milagre. A sua procrastinação não morreu na contagem regressiva. A sua falta de foco não se dissolveu no espumante. Você é exatamente a mesma pessoa que era há 10 horas, apenas um pouco mais cansada e talvez um pouco mais endividada. O dia 1º de janeiro é a ressaca da esperança. É o dia em que o choque entre a fantasia do ano novo, vida nova e a realidade da sua natureza humana atinge o ápice. E é justamente neste choque que reside a sua única chance real de grandeza. Para o estoico, o ano novo não começa com um brinde, ele começa com uma autópsia. Marco Aurélio, ao acordar em suas manhãs como imperador, não celebrava o fato de estar vivo com festas. Ele se preparava para o combate. Ele escrevia: ao romper da manhã, diga a si mesmo: hoje encontrarei homens ingratos, violentos, trapaceiros e invejosos. Se o homem mais poderoso do mundo se preparava para o pior no primeiro dia do mês, por que você está esperando que 2026 seja um tapete vermelho estendido para o seu sucesso? O otimismo ingênuo é a droga dos fracos. Ele te desarma para as tempestades que virão. E elas virão. 2026 não será um ano melhor que o anterior. Ele terá crises econômicas, terá doenças, terá perdas e terá momentos de profunda solidão. A diferença não estará no ano. A diferença estará na sua capacidade de olhar para o dia 1º de janeiro não como um feriado, mas como o primeiro dia de uma guerra de atrito contra a sua própria mediocridade. Neste vídeo, vamos rasgar o roteiro das promessas vazias. Vamos falar sobre como usar as primeiras 24 horas de 2026 para construir um momentum que a maioria das pessoas levará meses para tentar alcançar e falhará. Vamos discutir a psicologia da execução imediata, o perigo das metas de longo prazo e como o estoicismo de Sêneca e Epicteto pode ser a bússola que vai te guiar pelo deserto de motivação que sempre vem depois da primeira semana de janeiro. Se você está cansado de ser o cara que faz resoluções e as enterra em fevereiro, este é o seu despertar. Deixe o seu like agora, não por gratidão, mas como um ato de presença. Ao clicar, você está sinalizando para si mesmo: eu estou acordado, eu estou pronto, o meu ano começou agora. Vamos entrar na realidade. A primeira armadilha de hoje é o conforto da lentidão. É feriado, você diz. Eu mereço descansar depois de ontem. O sistema adora essa frase. O merecimento
É a coleira que eles usam para te manter no chão. Enquanto você descansa da festa que você não precisava, você está perdendo a janela de oportunidade mais valiosa de 2026. Hoje é o dia em que a resistência psicológica do mundo está no nível mais baixo. Todos desistiram da guarda. Todos estão vulneráveis. Se você agir hoje, se você treinar hoje, se você ler hoje, se você trabalhar no seu projeto hoje, você está criando um desvio na sua neuroquímica. Você está provando para o seu cérebro que a sua vontade é independente do calendário e do ambiente. O homem que trabalha no dia 1º de janeiro é o homem que não pode ser parado por uma segunda-feira chuvosa em março. Você está forjando a sua identidade no fogo do desconforto. Observe a sua mente neste momento. Ela provavelmente está sugerindo que você planeje o ano. Vou sentar e escrever minhas metas. Pare. O planejamento é frequentemente a forma mais sofisticada de procrastinação. Nós planejamos para evitar a dor de fazer. Escrever que você vai perder 10 quilos em 2026 te dá uma descarga de dopamina imediata, como se você já tivesse perdido. É uma satisfação falsa. O estoico não planeja o ano, ele executa o minuto. Epicteto dizia: por quanto tempo mais você vai esperar antes de exigir o melhor para si mesmo? Ele não disse, espere até o próximo ciclo. Ele disse agora. Se você tem uma meta para 2026, a primeira ação dessa meta deve ser concluída antes do pôr do sol de hoje. Se você não consegue fazer algo pequeno hoje, a sua promessa para o ano é uma mentira que você conta para si mesmo para dormir melhor. A mística do recomeço é um narcótico social. Nós amamos a ideia de uma folha em branco. Mas a verdade é que não existe folha em branco. Você traz consigo todas as cicatrizes, todos os vícios e todos os padrões de pensamento de 2025. Tentar ignorar isso é como tentar construir uma casa nova em cima de um terreno pantanoso sem drenar a água. Colocar a sua vida em ordem em 2026 exige que você encare o que restou do ano passado com a frieza de um legista. Quais foram as suas maiores falhas? Onde você foi covarde? Onde você desperdiçou dinheiro? Onde você permitiu que pessoas tóxicas roubassem a sua paz? A ordem começa na verdade. Hoje, dia 1º de janeiro, é o dia da confissão estoica. Escreva as suas verdades mais feias. Só quando você admite o tamanho do seu buraco é que você pode começar a escalada. Muitos de vocês sentem uma ansiedade estranha nesta manhã. É o peso do tempo. Você percebe que mais um ano se foi e você não está onde gostaria de estar. O sistema usa essa ansiedade para te vender soluções rápidas. O curso que promete mudar sua vida, o suplemento milagroso, o método de ficar rico rápido. Eles sabem que você está desesperado por uma virada de chave. Mas no estoicismo não há chaves. Há apenas o trabalho de carregar a pedra. A ansiedade de hoje é o sinal de que a sua alma sabe que você está negligenciando o seu potencial. Não tente abafar essa ansiedade com entretenimento ou comida. Sinta-a. Deixe que ela te queime. Use-a como combustível para o seu primeiro movimento. A paz não vem da esperança de que 2026 será fácil. A paz vem da certeza de que você se tornou alguém capaz de suportar o que é difícil. Sêneca, em sua sabedoria sobre a brevidade da vida, nos lembrava que não temos uma vida curta, mas desperdiçamos grande parte dela. Hoje, você tem 24 horas. Elas são exatamente iguais às 24 horas do dia 15 de maio ou do dia 20 de outubro. Mas por ser ano novo, o desperdício parece mais aceitável. É só hoje. Mas o só hoje é como o fracasso começa. Se você negligencia o dia 1º, você está autorizando a negligência do dia 2º. A excelência não é um evento, é um hábito. Se você quer ser um homem de excelência em 2026, você deve ser um homem de excelência nesta tarde de janeiro. Não há férias para o caráter.
O seu compromisso com a virtude não reconhece feriados nacionais. Neste primeiro bloco, estabelecemos a temperatura da nossa conversa. 2026 começou e ele não te deve nada. O mundo está dormindo e isso é a sua vantagem. Saímos da euforia infantil e entramos na sobriedade adulta. O terreno está limpo para a construção, mas a pedra é pesada e o sol vai queimar. Se você esperava uma mensagem de Feliz Ano Novo, cheia de positividade tóxica, você está no lugar errado. Aqui, nós celebramos a dificuldade, porque a dificuldade é a única coisa que separa os homens das crianças. No próximo bloco, vamos falar sobre a batalha do momentum. Vou te ensinar como usar a ciência da inércia psicológica para garantir que a sua primeira semana de janeiro seja uma sucessão de vitórias esmagadoras. Vamos falar sobre o modo stealth e por que você deve parar de contar seus planos para as pessoas. Prepare-se para aprender a operar nas sombras enquanto os outros ainda estão tentando se recuperar da festa. O ano já começou a correr. Você vai caçar ou vai ser a presa? O relógio continua avançando e amanhã do dia 1º de janeiro já começa a se esvair. Se você ainda está deitado, se ainda está apenas mentalizando como será o seu ano, você já está perdendo a primeira e mais importante batalha de 2026, a batalha do momentum. Na física, existe um conceito chamado inércia, a tendência de um objeto em repouso de permanecer em repouso. Na psicologia do sucesso, a inércia é a força mais destrutiva que existe. A maioria das pessoas passa o dia de hoje em repouso absoluto, acreditando que amanhã, dia 2, o motor da vida vai ligar por um milagre de ignição espontânea. Mas a mente humana não funciona assim. Se você passa o dia de hoje sendo um vegetal, você está treinando o seu sistema nervoso para a passividade. Você está criando um sulco mental de preguiça que será 10 vezes mais difícil de quebrar amanhã. O estoico entende que a única maneira de garantir um ano de movimento é começar a se mover enquanto o mundo ainda está em coma. O momentum de hoje é o que vai te carregar quando a motivação barata do feriado evaporar. Existe uma armadilha psicológica cruel chamada realidade social. Quando você anuncia para o mundo as suas grandes metas para 2026, este ano vou ficar rico, este ano vou mudar meu corpo, este ano serei disciplinado. O seu cérebro recebe uma descarga de dopamina, como se você já tivesse realizado essas coisas. Ao receber o elogio ou o like de alguém pela sua intenção, o seu subconsciente relaxa. Ele sente que a missão já foi cumprida. O esforço necessário para realmente fazer o trabalho desaparece, porque a recompensa social já foi colhida. É por isso que os maiores faladores de Ano Novo são, invariavelmente, os que menos realizam. Eles gastam toda a energia na propaganda e não sobra nada para a execução. O estoicismo nos ensina a estratégia do modo stealth, modo furtivo. Não conte a ninguém o que você vai fazer em 2026. Não poste suas metas, não busque validação para as suas promessas. Deixe que os seus resultados gritem por você daqui a 6 meses. O silêncio é o solo onde a disciplina cresce. O barulho social é o ácido que a corrói. Sêneca dizia que o sábio deve ser como um canal profundo. Por fora, a superfície parece calma e comum, mas por baixo corre uma correnteza poderosa e imparável. Enquanto seus amigos e familiares estão postando fotos de gratidão e recomeço, você deve estar operando nas sombras. O modo stealth exige que você desapareça da radar da comparação. Hoje é o dia de realizar o seu primeiro treino invisível. Pode ser estudar aquela matéria difícil por 2 horas. Pode ser organizar toda a sua planilha financeira. Pode ser escrever as primeiras 10 páginas do seu projeto. O segredo é que ninguém saiba que você está fazendo isso.
Há um poder místico e psicológico em ter um segredo produtivo. Quando você faz algo grandioso e ninguém vê, você está construindo uma autoestima inabalável, baseada em fatos, não em aplausos. Você está provando para a única pessoa que importa, você mesmo, que você não precisa de plateia para ser um homem de virtude. A resistência que você sente hoje, para começar, é a entropia da virada. O sistema quer que você se sinta um estranho por querer trabalhar hoje. Eles dizem que você é bitolado, que você não sabe aproveitar a vida. Mas olhe para quem diz isso. Geralmente são as mesmas pessoas que chegarão em dezembro de 2026 reclamando que o ano passou rápido demais e que nada mudou. O estoico sabe que aproveitar a vida significa exercer a sua função humana com excelência, não se entregar ao entorpecimento coletivo. Cada hora que você dedica hoje ao seu crescimento é uma hora que você ganha sobre a concorrência. Se você trabalha 4 horas hoje e a maioria só vai começar a trabalhar de verdade no dia 5 ou 6 de janeiro, você já começou o ano com uma vantagem de quase uma semana. Em um ano de 52 semanas, ter uma semana de vantagem logo na largada é a diferença entre o pódio e o anonimato. Precisamos falar sobre a dopamina de planejamento. Hoje, milhões de pessoas estão sentadas com cadernos novos e canetas coloridas, fazendo listas de desejos. Elas acham que isso é colocar a vida em ordem. Não é. Isso é entretenimento mental. É uma forma de masturbação intelectual que substitui a ação real. O plano perfeito é o inimigo da execução agora. No estoicismo, a ordem vem da ação, não o contrário. Você não se organiza para começar, você começa para se organizar. A inércia é quebrada pelo movimento bruto. Se você quer ser um escritor, escreva agora. Se quer ser um investidor, estude o mercado agora. Se quer ser forte, faça flexões agora. O agora é a única unidade de tempo que o estoico reconhece. O amanhã é um território fictício governado por covardes. O hoje é o campo de batalha dos reis. A batalha do momentum também é uma batalha contra o ambiente. O dia 1º de janeiro é cercado de estímulos ao relaxamento. Sobras da ceia, televisão ligada, conversas vazias sobre o que vamos fazer este ano. Você precisa criar um santuário de execução. Saia de perto da comida processada, desligue as notificações do celular, saia da frente da TV, vá para um lugar onde você possa ouvir o silêncio e sentir o peso do seu dever. A solidão no dia de hoje é um teste de caráter. Se você não consegue suportar a própria companhia sem precisar de entretenimento, você ainda é uma criança emocional. A maturidade começa quando você consegue sentar em uma sala vazia e focar em uma tarefa difícil, porque ela é a coisa certa a ser feita. A solidão é a forja onde o aço da alma é temperado. Outro ponto crucial do modo stealth é o desapego dos resultados imediatos. Em 2026, você será tentado a desistir porque os resultados não virão na velocidade da sua ansiedade. O sistema te viciou em gratificação instantânea. Você quer o corpo em 1 mês, o dinheiro em 3 meses, a sabedoria em um curso de fim de semana. O estoico foca no processo, no ascesis. Hoje, o seu objetivo não é mudar de vida. O seu objetivo é vencer os próximos 60 minutos. A vitória é a consistência, não o troféu. Se você conseguir terminar este dia 1º de janeiro com a sensação de que você foi mais forte que a sua preguiça, você já teve o seu maior sucesso de 2026. A vitória de hoje é o alicerce de todas as outras que virão. A maioria das pessoas falha porque tenta mudar tudo de uma vez no dia 1º de janeiro e quebra sob o peso da própria expectativa. Elas tentam ser o novo eu, e o novo eu é um estranho que elas não conseguem sustentar. O estoico busca a melhoria incremental, o kaizen da alma.
Você não precisa ser perfeito hoje. Você precisa ser apenas 1% melhor do que o homem que foi ontem. Mas esse 1% deve ser real, deve ser sólido, deve ser inegociável. Se ontem você não leu nada, hoje você lê 5 páginas. Se ontem você comeu lixo, hoje você come comida limpa. É a constância na direção correta que cria o milagre, não a intensidade de um único dia. Mas para que a constância aconteça, o primeiro passo deve ser dado com a força de um martelo quebrando o gelo. Sêneca dizia: começar é a metade do trabalho. Se você vencer a inércia do dia de hoje, você já percorreu metade do caminho de 2026. Por quê? Porque a maioria nunca nem vai chegar à linha de partida. Eles estarão se preparando até o carnaval. Enquanto eles se preparam, você já estará colhendo os primeiros frutos. Enquanto eles acordam para a realidade em março, você já terá criado hábitos tão fortes que não precisará mais de força de vontade para agir. O seu modo stealth terá criado uma base de poder silenciosa. Você será o homem que, do nada, apareceu com resultados, quando, na verdade, esses resultados foram semeados hoje, no silêncio de uma manhã de feriado, onde todos os outros escolheram a indulgência. Observe a pressão social para celebrar. Celebrar o quê, exatamente? Celebrar que o tempo está passando e você continua o mesmo? Celebrar o desperdício? No estoicismo, a única celebração legítima é a celebração do dever cumprido. Se você quer celebrar hoje, celebre a sua capacidade de dizer não ao convite para a preguiça. Celebre a sua capacidade de se isolar para trabalhar. Celebre a sua fome de grandeza. Essa é a alegria do guerreiro. Uma alegria sóbria e profunda, muito diferente da alegria histérica e vazia da multidão. Neste bloco, aprendemos que o segredo de 2026 não está nos planos, mas no momentum imediato. Aprendemos que o silêncio é a nossa melhor armadura e que o modo stealth é a nossa estratégia de ataque. Você tem o resto deste dia diante de você. O sol já subiu e as horas estão correndo. A partir de agora, o seu compromisso é com o silêncio e com a execução. Não responda àqueles que querem te puxar para o sofá. Responda apenas à voz da sua própria consciência, que te chama para o trabalho. No próximo bloco, vamos falar sobre a anatomia do fracasso em janeiro. Vamos entender por que os próximos 30 dias são os mais perigosos do ano e como o sistema preparou uma série de distrações para garantir que o seu momentum de hoje morra antes de fevereiro. Vamos falar sobre a ressaca financeira e a fadiga da novidade. Prepare-se para aprender a atravessar o mês de janeiro com a frieza de um mercenário. O ano é longo e a largada é apenas o começo da prova de resistência. A euforia da manhã do dia 1º está começando a dar lugar à realidade da tarde. O sol está baixando e, com ele, a descarga inicial de dopamina que o calendário te deu também começa a diminuir. Você teve o seu momento de clareza, talvez tenha feito o seu primeiro treino ou lido as suas primeiras páginas, mas eu preciso que você se prepare para o que vem a seguir. Existe uma razão pela qual as academias estarão vazias no dia 15 de fevereiro. Existe uma razão pela qual as livrarias vendem milhões de livros em janeiro que nunca serão lidos além do 3º capítulo. O fracasso em 2026 não vai acontecer em dezembro. Ele vai acontecer nas próximas 3 semanas. Bem-vindo à anatomia do fracasso em janeiro. Nas próximas semanas, você será bombardeado pela fadiga da novidade, pela ressaca financeira e pela pressão social silenciosa que quer que você volte para o seu lugar no rebanho. O sistema não se importa se você teve um dia 1º de janeiro produtivo. Ele sabe que a maioria das pessoas é movida por empolgação, não por caráter. E a empolgação, meu amigo, é uma droga que tem um prazo de validade curtíssimo. A primeira ameaça que você enfrentará é a fadiga da novidade. Hoje, tudo parece novo e possível,
Mas lá pelo dia 10 ou 12 de janeiro, a rotina de 2026 vai começar a aparecer exatamente com a rotina de 2025. O cheiro de carro novo do ano vai evaporar. Você acordará cansado, o trabalho terá pilhas de e-mails acumulados e a sua mente começará a sussurrar. Por que você está se esforçando tanto? Um dia de descanso não vai matar o seu ano. Este é o momento em que o seu novo eu será testado. A maioria das pessoas faz planos para 2026 baseados na pessoa que elas são, quando estão descansadas e motivadas. Mas o seu ano será vivido pela pessoa que você é quando está cansado, estressado e sem dinheiro. O estoicismo nos ensina que a virtude não é o que você faz quando as condições são favoráveis, mas o que você sustenta quando o mundo desaba. Se você condicionar a sua disciplina ao seu estado emocional, você já é um homem derrotado. Janeiro é o mês de matar o homem de desejos e fazer nascer o homem de dever. Em conjunto com a fadiga mental, virá a ressaca financeira. Enquanto você tenta focar nos seus novos projetos, os boletos de dezembro começarão a chegar. O IPVA, o IPTU, o cartão de crédito estourado com os presentes e as festas que você já nem lembra. O sistema usa o mês de janeiro para colocar a coleira financeira em você. Quando falta dinheiro, a primeira coisa que morre é a sua clareza mental e a sua capacidade de risco. Você entra no modo de sobrevivência. A ansiedade financeira é a maior ladra de foco do século XXI. O estoico encara essa ressaca com a sobriedade de um cirurgião. Se você errou em dezembro, janeiro é o mês da penitência financeira. Corte o supérfluo ao ponto de doer. Não tente compensar a frustração gastando mais. Use a escassez de janeiro como um treino de ascetismo. Sêneca dizia que devemos passar dias com o mínimo de alimento e as roupas mais simples para perguntarmos a nós mesmos: é isso o que eu tanto temia? Se você organizar suas finanças no meio do caos de janeiro, você terá uma autoridade sobre o seu destino que nenhum aumento de salário pode dar. Mas o inimigo mais insidioso de janeiro é a sabotagem social silenciosa. Nos próximos dias, as pessoas ao seu redor voltarão de suas viagens e férias. Elas trarão consigo os velhos hábitos, as velhas reclamações e a velha mediocridade. Quando elas virem que você está mudando, que você não está mais disponível para a fofoca, que está focado no trabalho, que está cuidando do corpo, elas se sentirão ameaçadas. O seu progresso é uma acusação contra a estagnação delas. Elas tentarão te puxar de volta com convites inocentes, com piadas sobre a sua nova rotina ou com chantagem emocional. Cadê aquele cara divertido que a gente conhecia? Você ficou bitolado. Entenda. Essas pessoas não são suas amigas, elas são os agentes da entropia. Elas querem que você falhe para que elas não se sintam tão mal por não estarem tentando. Colocar a vida em ordem em 2026 exige que você esteja disposto a ser o vilão na história dos medíocres. Se você não consegue suportar a desaprovação de pessoas que você nem respeita, você nunca terá a aprovação da sua própria consciência. Janeiro é o mês das resoluções de papel se transformando em cinzas. O sistema ama o conceito de metas grandiosas, porque elas são fáceis de abandonar. Vou faturar 1 milhão, vou ter o corpo de um atleta. Essas metas são abstrações que te paralisam. O estoico troca as macrometas pelas microvitórias. Não foque em dezembro de 2026. Foque em chegar ao final do dia de hoje tendo cumprido o seu protocolo. O fracasso em janeiro acontece porque as pessoas olham para o topo da montanha e se cansam só de imaginar a subida. Pare de olhar para o topo. Olhe para os seus pés. Garanta que o próximo passo seja firme. Se você vencer as próximas 24 horas, você tem tudo o que precisa para vencer o ano. A eternidade nada mais é do que uma sucessão de agoras bem vividos.
Se o seu agora, em janeiro, é de disciplina, o seu ano será de glória. Precisamos falar sobre a fadiga da decisão. Janeiro é o mês em que você tem que tomar muitas decisões novas. O que eu como? Que horas eu treino? Qual tarefa eu faço primeiro? Isso consome uma energia mental absurda. Para sobreviver a janeiro, você precisa de sistemas, não de vontade. Automatize a sua vida. Defina o seu uniforme, defina o seu cardápio, defina o seu horário de trabalho e não mude. Não gaste um grama de energia decidindo o que já deveria estar estabelecido. A disciplina é o que te permite não ter que tomar decisões o tempo todo. Quando você cria uma rotina de ferro, você libera o seu cérebro para focar no que realmente importa. A execução estratégica. O homem desordenado é aquele que tem que decidir ser produtivo a cada 5 minutos. O homem de ordem já decidiu isso uma vez e apenas segue o trilho. Outra armadilha de janeiro é a busca por motivação externa. Você começará a procurar vídeos motivacionais, podcasts e citações para tentar manter a chama acesa. Cuidado! A motivação externa é como um banho quente. O efeito passa rápido e você acaba sentindo mais frio depois. O estoicismo é sobre a motivação interna, sobre o logos. Você não faz porque está com vontade. Você faz porque é a sua função como homem. Se você depende de um vídeo no YouTube para ir para a academia ou para trabalhar no seu negócio, você ainda é um escravo. Você está sendo movido por cordas externas. O seu objetivo em janeiro é se tornar autônomo, é ser capaz de agir no vácuo emocional. Quando o sentimento de ano novo morrer, e ele vai morrer nos próximos dias, o que sobrará será a sua estrutura. Se a sua estrutura for feita de vontade, ela vai desabar. Se ela for feita de dever, ela permanecerá de pé. Reflita sobre o conceito de justiça estoica. Justiça não é apenas algo que você pratica com os outros. É algo que você pratica com o seu potencial. Ser medíocre é uma injustiça contra a sua própria existência. Janeiro é o mês de ajustar as contas com o seu potencial. Cada vez que você procrastina em janeiro, você está roubando do você de dezembro. Você está sabotando o homem que você poderia ser. Use esse senso de justiça para se manter na linha. Imagine o seu eu futuro daqui a 1 ano. Ele está orgulhoso ou ele está envergonhado? Ele está colhendo os frutos da sua disciplina de janeiro ou ele está pagando o preço da sua negligência? A sua responsabilidade é com esse homem. Não o traia por um prazer momentâneo de 10 minutos de sono a mais ou uma refeição lixo. O sistema quer que você sinta que o ano é longo e que você tem tempo de sobra. Ainda estamos em janeiro, calma. Esse é o canto da sereia da estagnação. O tempo não é longo. O tempo é um recurso que está vazando agora. Janeiro é o mês onde a velocidade de cruzeiro é definida. Se você começa o ano em marcha lenta, você passará o resto de 2026 tentando recuperar o atraso. Mas se você começa janeiro em alta intensidade, você cria um vácuo que atrai oportunidades. A sorte, como dizia Sêneca, é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. Mas em janeiro, a maioria está despreparada e distraída. Se você estiver pronto, você colherá o que os outros nem viram que estava disponível. Neste bloco, dissecamos os perigos que estão à espreita nas próximas semanas. Você viu que o fracasso é um processo mecânico de perda de momentum e entrega aos impulsos. Você viu que janeiro vai tentar te quebrar financeiramente, socialmente e emocionalmente. Mas agora você tem o mapa da mina. Você sabe que a falta de vontade é esperada e que o seu dever é independente dela. Você está sendo forjado no frio de janeiro para brilhar no calor da vitória lá na frente. O dia 1º de janeiro ainda não acabou, mas a batalha real já começou. No próximo e último bloco, vamos elevar o tom para a soberania da identidade.
Vamos falar sobre como consolidar a mudança de 2026 de forma definitiva, indo além das técnicas e entrando na essência de quem você é. Vou te entregar o desafio final para as próximas 24 horas, o protocolo da fortaleza, que vai garantir que o seu impulso de hoje se transforme em uma lei inabalável para o seu ano inteiro. Prepare-se para o fechamento da nossa cirurgia de realidade. O ano de 2026 será o seu império ou a sua ruína. A escolha continua sendo sua. O sol do primeiro dia de 2026 está começando a se pôr. A luz lá fora está mudando e com ela a atmosfera de novidade do ano também começa a se dissipar. Neste exato momento, a grande maioria das pessoas que acordou hoje cheia de promessas já está sentada no sofá, voltando aos velhos hábitos, pedindo a mesma comida de sempre e assistindo às mesmas distrações inúteis. A mágica acabou para elas. O portal fechou. Amanhã elas acordarão para o dia 2 de janeiro com a sensação de que o ano já é velho. Mas você ainda está aqui. Você atravessou as horas mais perigosas do feriado, mantendo a sua guarda alta e a sua mente sóbria. Agora, para selar este dia e garantir que 2026 seja o ano da sua soberania total, precisamos falar sobre a única coisa que realmente sustenta a mudança a longo prazo: a soberania da identidade. O seu problema nunca foi o que você fazia. O seu problema era quem você acreditava ser. Em 2026, você não vai apenas fazer coisas novas. Você vai se tornar um homem novo. E um homem novo não negocia com a sua própria preguiça. O estoicismo nos ensina que o nosso valor não vem das nossas conquistas externas, mas da nossa prohairesis, a nossa faculdade de escolha moral. O sistema quer que você baseie a sua identidade no seu consumo, no seu cargo ou no número de seguidores. Isso te torna frágil e manipulável. Se o ano começa mal na economia, você se sente mal. Se alguém te critica, a sua identidade estremece. Em 2026, a sua bússola será interna. Você deve construir o que Marco Aurélio chamava de cidadela interior. É um lugar dentro da sua mente que é impenetrável ao caos externo. Para construir essa cidadela, você precisa parar de se ver como um projeto em andamento e começar a se ver como um soberano em exercício. Um soberano não tenta ser disciplinado, ele exerce a disciplina como uma lei do seu reino. Quando você muda a sua identidade de alguém que quer ser forte para alguém que valoriza a força acima do conforto, a decisão de treinar deixa de ser um peso e passa a ser uma expressão de quem você é. A mudança de identidade exige o que eu chamo de protocolo da fortaleza. Este é o exercício prático que você deve realizar nas próximas 24 horas para consolidar o que construímos hoje. O protocolo consiste em 3 atos de poder. O primeiro ato é o abandono do lastro. Olhe para a sua vida hoje e identifique uma coisa, um hábito, uma amizade, um vício ou uma crença que você sabe com absoluta certeza que pertence ao seu eu de 2025 e que não tem lugar no seu eu de 2026. Pode ser a pornografia, pode ser o hábito de reclamar, pode ser aquela pessoa que só te puxa para baixo. Você deve realizar o enterro desse lastro hoje, não amanhã, hoje. Faça um ato simbólico. Apague o contato, jogue fora o objeto, delete o aplicativo, sinta o vazio que isso deixa. Esse vazio é o espaço onde a sua soberania vai crescer. O soberano não carrega lixo para o novo território. O segundo ato do protocolo da fortaleza é a definição da regra de ouro. Em 2026, você não terá 1000 metas. Você terá uma única regra inegociável que regerá todos os seus dias. Escolha a sua fraqueza mais profunda e transforme-a na sua lei mais rígida. Se você é preguiçoso, a sua regra é: eu nunca recusarei um trabalho difícil. Se você é gastador, a sua regra é: eu nunca comprarei nada por impulso.
Se você é desorganizado, a sua regra é: minha cama e minha mesa nunca estarão desarrumadas. Essa regra é o seu centro de gravidade. Quando tudo estiver caótico em fevereiro ou março, você voltará para essa regra. Ela é o que te mantém humano quando o mundo tenta te transformar em um animal de consumo. Escreva essa regra em um lugar onde você a veja todos os dias. Ela não é uma sugestão, é o decreto do seu império pessoal. O terceiro ato é a ação do pôr do sol. Antes de dormir hoje, no dia 1º de janeiro, você deve realizar uma tarefa que você odeia, mas que é necessária. Pode ser lavar a louça acumulada, pode ser organizar as finanças de janeiro, pode ser ler aquele capítulo técnico difícil. Por que fazer isso agora? Para provar ao seu cérebro que o dia de hoje não foi um feriado da mente, mas o início da ocupação. Quando você executa algo difícil no final do dia de hoje, você quebra a narrativa de que o descanso é a recompensa final. Para o estoico, a recompensa é o próprio exercício da virtude. Você dormirá com a fadiga do vencedor, não com o cansaço do derrotado. Esse sono será o mais reparador do seu ano, porque será o sono de um homem que está em paz com a própria consciência. Reflita agora sobre o conceito de amor fati aplicado ao seu 2026. Amar o seu destino não significa apenas amar os sucessos que virão. Significa amar as dificuldades, amar os nãos, amar os momentos em que nada parecerá estar funcionando. O sistema quer que você tenha medo do sofrimento. O estoico convida o sofrimento para a mesa e pergunta: o que você veio me ensinar? Se 2026 trouxer uma crise econômica, use-a para praticar a austeridade. Se trouxer uma decepção amorosa, use-a para praticar a autossuficiência. Se trouxer sucesso, use-o para praticar a generosidade e a humildade. Nada do que aconteça lá fora pode tirar a sua soberania, a menos que você a entregue de bandeja. O ano de 2026 é apenas matéria-prima. Você é o escultor. O mármore não escolhe a forma. O artista, sim. Lembre-se também do Memento Mori. Hoje é o primeiro dia de 2026, mas também é um dia a menos na sua conta final. Não sabemos quantos dias 1º de janeiro você ainda terá. Pode ser que este seja o seu último. Essa percepção não deve te entristecer, mas te dar uma urgência divina. Se este fosse o seu último ano na Terra, você passaria o dia de hoje preocupado com a opinião alheia? Você passaria o dia de hoje sendo escravo de vícios baratos? Certamente não. Você viveria com uma intensidade e uma dignidade esmagadoras. Pois bem, viva assim. O tempo é um empréstimo que pode ser cobrado a qualquer momento. Viver como se você fosse eterno é o erro mais caro que você pode cometer. O homem de 2026 vive cada hora como se estivesse assinando a sua biografia definitiva. À medida que você avança para o dia 2 de janeiro e para os meses seguintes, você encontrará o deserto da constância. O entusiasmo de hoje vai sumir. As pessoas ao seu redor vão parar de falar sobre o ano novo e voltarão a falar sobre futilidades. Você se sentirá sozinho na sua busca pela excelência. Ótimo! A solidão é o filtro que separa os reis dos servos. Se a sua disciplina depende da companhia de outros, ela não é sua. Ela é um empréstimo social. Aceite o silêncio, aceite a caminhada solitária. É no deserto que as maiores visões são alcançadas e os maiores impérios são fundados. Quando você olhar para o lado e não vir ninguém, saiba que você está no caminho certo. A multidão está lá embaixo, no Vale do Conforto. Você está subindo o pico da soberania. Não espere por 2027 para ser o homem que você visualizou hoje. 2027 é uma ficção. 2026 é apenas uma série de agoras. A cada minuto, você está renovando o seu contrato com a vida. Se você falhar às 10 horas da manhã, não espere pelo dia seguinte para recomeçar.
Recomece às 10 horas e 1 minuto. O estoico pratica o recomeço perpétuo. A nossa grandeza não está em nunca cair, mas em levantar-se antes mesmo de o mundo perceber que caímos. A consistência é a soma de 1000 pequenas recuperações. Mantenha os seus padrões altos e a sua misericórdia consigo mesmo baixa. Seja um juiz rigoroso da sua própria conduta e um observador indiferente da conduta alheia. O sistema vai tentar te vender muitas coisas em 2026. Eles vão te vender medo, vão te vender desejo e vão te vender distração. Recuse todos. O seu único compromisso este ano é com a sua própria evolução. Torne-se tão forte que a sua presença seja um conforto para os fracos e um terror para os tiranos. Torne-se tão sábio que a dúvida não tenha lugar na sua mente. Torne-se tão disciplinado que o seu corpo obedeça ao seu espírito sem questionar. Esse é o caminho do homem soberano. Esse é o convite do dia 1º de janeiro. O ano de 2026 é uma página em branco que será escrita com o sangue, o suor e a razão de quem tiver a coragem de assumir a caneta. Você chegou ao fim desta intervenção no 1º dia do ano. O que você fará nos próximos 5 minutos dirá mais sobre o seu 2026 do que qualquer coisa que eu tenha dito até agora. O conhecimento que não se transforma em ação imediata é apenas lixo mental. Você recebeu as ferramentas, você entendeu a estratégia e você sentiu a urgência. A porta da sua fortaleza está aberta. Entre e assuma o comando. O mundo está esperando o seu movimento. Para selar este dia, para que este dia 1º de janeiro de 2026 seja lembrado como o dia em que você parou de ser uma folha ao vento e se tornou a própria rocha, eu quero que você registre o seu compromisso. Não para que eu veja, mas para que o universo e a sua própria consciência testemunhem o seu despertar. Se você decidiu que em 2026 a sua vontade será a lei suprema da sua vida, se você aceitou o fardo da disciplina e a glória da soberania, se você entendeu que o ano não muda nada, mas você muda tudo, então deixe o seu decreto final aqui. Vá aos comentários agora. Escreva com a força de quem está selando um destino. Escreva como o 1º parágrafo da sua nova história. Escreva para que o velho eu saiba que ele não é mais bem-vindo aqui. Escreva: o meu império começa hoje. Ao digitar essas palavras, sinta a responsabilidade que elas carregam. Você não é mais um convidado na vida. Você é o anfitrião. Você é o soberano. Deixe o seu like se você vai sustentar essa força quando a noite cair. Verifique a sua inscrição, pois em 2026 nós seremos a vanguarda da razão em um mundo de loucura. O ano começou. O seu poder é agora. Até a próxima. Imagine que você está tentando segurar um punhado de areia fina na praia. Se você mantém a mão aberta e relaxada, a areia permanece ali, abundante e segura. Mas no momento em que você fecha o punho com força, tentando desesperadamente controlar cada grão, a areia começa a escorrer entre os seus dedos. Quanto mais força você aplica, mais rápido você perde o que queria segurar. Essa imagem simples é a descrição exata da sua vida hoje. Você vive em um estado de tensão crônica, acreditando na mentira que a Matrix te contou desde o berço, a de que o sucesso é o resultado direto do sofrimento, da força bruta e da obsessão ansiosa. Você corre atrás do dinheiro e ele parece sempre estar um passo à frente, inalcançável. Você persegue o afeto das pessoas e elas se afastam, sentindo o cheiro da sua carência. Você luta contra a insônia e o sono desaparece. Você vive na frequência do esforço reverso. Em 2026, a maioria dos homens são caçadores exaustos, correndo em esteiras ergométricas, suando sangue para chegar a lugar nenhum. Eles não entendem que a realidade opera como um espelho. Se você corre em direção a ela com cara de desespero, a imagem no espelho corre de volta com a mesma intensidade.
Se você sente que a sua vida é uma luta constante contra a correnteza, se você está cansado de forçar portas que deveriam se abrir sozinhas e quer aprender a física secreta da atração magnética, deixe o seu like agora. Esse gesto é o seu primeiro suspiro de alívio. É o sinal de que você decidiu parar de perseguir borboletas no meio do mato para começar a construir o jardim que as atrai. Vamos desativar o modo de perseguição e ativar o protocolo do ímã. A premissa fundamental que você deve gravar na sua alma é: o desespero tem cheiro, e é um cheiro que repele tudo o que é bom. Na dinâmica social, financeira e espiritual, a necessidade é interpretada como baixo valor. Pense nisso. Quando um vendedor tenta te empurrar um produto com insistência demais, suando frio, implorando pela venda, qual é a sua reação instintiva? Você recua. Você desconfia. Você pensa: se isso fosse bom mesmo, ele não precisaria forçar tanto. Agora, aplique isso à sua vida. Quando você age com a energia de "eu preciso que isso dê certo, senão eu morro", você está gritando para o universo que você está em estado de falta. E a lei da ressonância é implacável. A falta atrai mais falta. O soberano entende que o segredo do poder não é a força, mas o desapego estratégico. Ele opera na frequência da preferência, não da necessidade. Eu prefiro ter isso, mas eu não preciso disso para ser quem eu sou. Essa sutil mudança de postura altera toda a gravidade da situação. Quando você solta a corda do cabo de guerra, o outro lado cai. Quando você para de perseguir, o objeto do seu desejo para de correr e olha para trás, curioso. O relaxamento não é preguiça. É uma demonstração de confiança absoluta na sua própria competência e na ordem natural das coisas. O inimigo que enfrentamos aqui é a cultura do hustle tóxico. A Matrix glorifica o homem ocupado, o homem estressado, o homem que dorme 4 horas por noite e vive à base de cafeína e ansiedade. Ela te diz que se você não está sofrendo, você não está merecendo. Isso é uma programação de escravidão. Eles querem que você acredite que a vida é uma batalha sangrenta para que você continue gerando energia para o sistema através do seu medo. Mas olhe para os verdadeiros mestres, para os bilionários soberanos, para os monges iluminados ou para os atletas de elite no momento do recorde. Eles não estão tensos, eles estão em flow, eles estão relaxados. A ação deles é fluida, precisa e sem atrito. Eles não estão lutando contra a realidade, eles estão dançando com ela. O soberano sabe que a tensão muscular e mental é um freio de mão puxado. Você não consegue dirigir uma Ferrari em alta velocidade com o freio de mão puxado. Relaxar é soltar o freio, é permitir que a potência do seu motor real flua sem a resistência do seu medo. Precisamos falar sobre a lei do esforço reverso. O filósofo Alan Watts e o escritor Aldous Huxley descreveram este fenômeno. Quanto mais você tenta conscientemente fazer algo que deveria ser natural, mais difícil se torna. Tente se obrigar a dormir. Tente se obrigar a ser espontâneo. Tente se obrigar a lembrar de um nome esquecido. O esforço consciente cria tensão, e a tensão bloqueia o acesso aos recursos do seu subconsciente. A vida funciona melhor quando você sai do caminho. O homem moderno é um microgerenciador neurótico do universo. Ele quer controlar cada variável, cada opinião alheia, cada flutuação do mercado. Isso é arrogância. O soberano pratica a entrega tática. Ele faz a parte dele com excelência e depois se retira emocionalmente do resultado. Ele planta a semente e vai cuidar da sua vida, em vez de desenterrar a semente a cada 5 minutos para ver se ela já brotou. Essa confiança no processo é o que permite que a semente cresça. O relaxamento é o adubo da realização. A metáfora que melhor descreve essa mudança de paradigma é a diferença entre caçar e armadilhar. O caçador amador
corre pela floresta fazendo barulho, assustando as presas, gastando energia vital e voltando para casa frustrado e faminto. O caçador-mestre, o soberano, estuda o terreno, constrói uma armadilha perfeita, posiciona-se estrategicamente e espera. Ele relaxa, ele confia na sua engenharia. A presa vem até ele, o dinheiro vem até ele, as oportunidades vêm até ele. Por quê? Porque ele criou um ecossistema de valor onde é inevitável que essas coisas apareçam. Ele trocou a energia cinética da correria pela energia potencial da estrutura. Relaxar e deixar vir não significa sentar no sofá e esperar um milagre. Significa construir as represas certas e deixar que a água do rio, a realidade, encha os seus reservatórios naturalmente. É a substituição da força bruta pela inteligência estrutural. O clímax deste diagnóstico é a compreensão de que a sua ansiedade é um repelente de prosperidade. Tudo no universo é energia e vibração. A ansiedade vibra na frequência do medo e da escassez. Quando você está tenso, o seu campo eletromagnético, sim, a sua presença, transmite um sinal de perigo e instabilidade. Pessoas ricas, saudáveis e felizes evitam instabilidade. O dinheiro evita instabilidade. O amor evita instabilidade. Por outro lado, a calma vibra na frequência da abundância e da segurança. Quando você está relaxado, você transmite: está tudo sob controle. Eu tenho tanto que não preciso me preocupar. Isso é magnético. As pessoas querem estar perto dessa energia. As oportunidades colam em você porque você oferece um porto seguro no meio do caos. Relaxar é, portanto, a estratégia de negócios e de vida mais agressiva que existe. É a decisão de se tornar um farol estável em vez de um barco à deriva. Neste primeiro bloco, desmantelamos a mentira de que o esforço sofrido é o único caminho. Você entendeu que o desespero tem cheiro, que a tensão é um bloqueio e que a perseguição afasta o objeto do desejo. Você percebeu que a verdadeira produtividade nasce do fluxo, não da força. O diagnóstico foi dado. Você tem operado com o freio de mão puxado pela ansiedade, mas soltar esse freio exige coragem. Exige confiar que se você parar de correr, o mundo não vai desabar. Ele vai finalmente te alcançar. No próximo bloco, vamos mergulhar na física da não-ação, Wu Wei. Vou te explicar como os antigos estrategistas chineses e os modernos atletas de alta performance usam o princípio de fazer nada, mas deixar nada por fazer. Vamos aprender a alinhar a sua vela com o vento do universo em vez de remar contra a tempestade. Prepare-se para aprender a arte de vencer sem lutar. Imagine um homem se afogando em um rio agitado. O instinto dele grita para que ele lute contra a água, bata os braços freneticamente e tente nadar contra a correnteza para voltar ao ponto de onde caiu. Quanto mais ele luta, mais ele engole água, mais os seus músculos queimam e mais rápido ele afunda. A morte dele é causada pelo seu próprio esforço. Agora, imagine um segundo homem na mesma situação. Ele entende a física da água. Ele sabe que a correnteza é mais forte do que ele. Em vez de lutar, ele relaxa o corpo, enche os pulmões de ar e boia. Ele permite que a correnteza o leve, usando apenas pequenos movimentos estratégicos para se manter à tona e se dirigir diagonalmente para a margem. Ele sobrevive não porque lutou contra o rio, mas porque usou a força do rio a seu favor. A maioria dos homens em 2026 está se afogando na própria vida porque está tentando nadar contra a correnteza da realidade. Eles acreditam que a luta valida a existência. Mas o soberano opera sob uma lei diferente, conhecida pelos antigos taoístas como Wu Wei, a ação sem esforço. Isso não é preguiça, passividade ou resignação. É a arte suprema de cortar o aço como se fosse manteiga.
É a habilidade de realizar grandes feitos sem a fricção interna da ansiedade. Se você sente que cada passo seu custa o dobro da energia que deveria, se você quer aprender a entrar no estado de fluxo, onde o tempo desaparece e o sucesso acontece sozinho, deixe o seu like agora. Você está prestes a trocar a força bruta pela alavancagem cósmica. Vamos aprender a navegar em vez de remar. A essência do Wu Wei é a eficiência da natureza. Olhe para uma árvore. Ela não faz força para crescer. Ela não tem crises de ansiedade sobre se as suas folhas vão nascer na primavera. Ela não compete com a árvore ao lado. Ela apenas segue o seu código interno, reage aos estímulos do ambiente e cresce majestosamente, quebrando até concreto se necessário, mas sem nunca parecer apressada. A natureza não tem pressa e, no entanto, tudo é realizado. O homem moderno, desconectado dessa fonte, tenta forçar os ciclos. Ele quer a colheita antes do plantio. Ele quer a riqueza sem a maturação do caráter. Essa pressa gera atrito vibracional. Quando você tenta acelerar o tempo com a sua ansiedade, você cria uma resistência invisível. O soberano entende que existe um ritmo natural para todas as coisas, uma gestação. Tentar pular a gestação não gera um filho mais rápido, gera um aborto. Relaxar e deixar vir é respeitar o tempo de cozimento da realidade. Quando você para de vigiar o relógio, o tempo deixa de ser seu inimigo e passa a ser seu aliado. Na neurociência, esse estado é conhecido como flow, fluxo ou transitoriedade hipofrontal. Quando um atleta de elite está no auge da performance ou um músico está improvisando um solo genial, os exames mostram que o córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pelo julgamento, pela dúvida e pelo eu consciente, se desliga temporariamente. O eu sai da frente e a competência pura assume o comando. Eles não estão tentando fazer, eles estão sendo feitos pela ação. O paradoxo é que, para atingir o máximo de performance, você precisa parar de tentar controlar a performance. Você precisa relaxar a mente crítica e confiar no treinamento que já está instalado no seu sistema nervoso. A ansiedade é o oposto do flow. A ansiedade é o córtex pré-frontal gritando: e se eu errar? O que eles vão pensar? Eu preciso acertar. Esse ruído mental bloqueia o acesso à sua genialidade. Relaxar não é desistir, é desligar o ruído para que a música toque. Precisamos falar sobre a lei do mínimo esforço. A Matrix nos ensinou que, sem dor, sem ganho, no pain, no gain. Embora isso seja verdade para o crescimento muscular, é uma mentira desastrosa para a manifestação da realidade. A física nos ensina que a energia sempre busca o caminho de menor resistência. A água desce a montanha pelo caminho mais fácil, não pelo mais difícil, e ainda assim ela chega ao oceano. A eletricidade passa pelo fio de menor resistência. O soberano aplica a lei do mínimo esforço na sua vida. Isso significa que ele não força portas trancadas, ele procura janelas abertas. Se algo está extremamente difícil, travado e doloroso, o soberano para e reavalia. Será que eu estou nadando contra a corrente? Será que existe um jeito mais inteligente? A insistência cega é burrice disfarçada de perseverança. Relaxar permite que você tenha a clareza para ver os atalhos que a tensão estava escondendo. Muitas vezes, a solução do problema aparece no momento em que você desiste de resolver o problema e vai tomar um banho. Por quê? Porque você saiu do caminho da resistência e permitiu que a inteligência subconsciente operasse. A aplicação prática disso é a intenção sem tensão. Você deve ter uma intenção clara, o alvo, mas deve estar relaxado quanto ao processo, a flecha. Imagine um arqueiro. Se ele estiver com os músculos do ombro tensos, tremendo de ansiedade para acertar o alvo, a mira dele vai oscilar e ele vai errar. Para acertar o centro,
Ele precisa de uma tensão justa no arco, mas de um relaxamento total no corpo e na mente. Ele precisa soltar a flecha com desapego. No momento em que a flecha sai, ele não tem mais controle. O homem moderno quer controlar a flecha durante o voo. Ele manda o e-mail e fica atualizando a caixa de entrada. Ele faz o investimento e fica olhando o gráfico a cada minuto. Isso é loucura. O soberano define o alvo, puxa a corda com técnica e solta. O resto é com a gravidade e com o vento. Relaxar é confiar na balística do universo. Outro aspecto crucial é a confiança na inteligência invisível. O seu corpo realiza milhões de processos químicos por segundo sem que você precise gerenciar. O seu coração bate, as suas células se dividem, a sua comida é digerida. Você não precisa acordar de manhã e dizer: coração, por favor, bata hoje. Existe uma inteligência que cuida de tudo isso para você. Por que você acha que essa mesma inteligência não pode cuidar da sua carreira ou dos seus relacionamentos? O ego do homem moderno é arrogante. Ele acha que se ele não estiver preocupado, o mundo para de girar. O soberano entrega o peso. Ele entende que ele é um co-criador, não o gerente geral do universo. Quando você relaxa e diz: eu confio que a solução virá, você aciona recursos que a sua mente consciente limitada não consegue ver. Você passa a operar com o processador central do universo, em vez de usar apenas a calculadora de bolso do seu ego. O clímax deste bloco é a transição da energia de caça para a energia de atração. O caçador sai de casa para buscar o que não tem. O ímã permanece onde está e atrai o que é compatível com ele. Para que as coisas venham até você, você precisa se tornar o tipo de pessoa que já tem. Se você quer dinheiro, você deve vibrar na frequência de quem já é próspero. Calma, generosidade, visão de longo prazo. Se você quer amor, deve vibrar na frequência de quem já é amado. Autoestima, carinho, falta de carência. Relaxar é a prova de que você já possui a frequência. Ninguém fica ansioso pelo que já tem. Se você tem as chaves do carro no bolso, você não fica preocupado se vai conseguir entrar no carro. Você apenas caminha até ele e abre a porta. O relaxamento é a demonstração física de fé. É agir como se o pedido já tivesse sido atendido. E, paradoxalmente, é essa certeza relaxada que faz o pedido se materializar com uma velocidade assustadora. Entenda que o vácuo atrai o preenchimento. Quando você está cheio de preocupação, cheio de planos neuróticos, cheio de controle, não há espaço para nada novo entrar. O universo tem horror ao vácuo. Se você cria um espaço de silêncio e relaxamento na sua vida, o universo corre para preenchê-lo com novas ideias, novas pessoas e novas oportunidades. Mas você precisa ter a coragem de esvaziar primeiro. Você precisa ter a coragem de soltar o controle remoto. A vida relaxada não é uma vida de inatividade, é uma vida de atividade inspirada. Você age quando sente o impulso real, não quando sente o chicote do medo. E uma ação inspirada vale por 1000 ações forçadas. Neste segundo bloco, mergulhamos na física da não ação. Você entendeu que lutar contra a correnteza é suicídio, que o flow exige o desligamento do ego crítico e que a lei do mínimo esforço é a chave da eficiência. Percebeu que a sua ansiedade é uma interferência no sinal e que relaxar é a forma mais alta de confiança e competência. O diagnóstico físico foi feito. Você tem tentado empurrar o rio quando deveria estar navegando nele. Mas para navegar, você precisa de uma mente que não veja monstros em cada sombra. No próximo bloco, vamos para a psicologia da abundância radical. Vou te explicar como hackear a sua mente para eliminar a escassez, como usar a mentalidade do herdeiro para se sentir merecedor sem esforço, e como o desapego emocional torna você irresistível para pessoas e oportunidades. Prepare-se para reformatar o seu software interno.
Olhe para a forma como você se comporta diante das coisas que você mais deseja. Existe uma tensão, um medo de perder, uma dúvida constante se você é merecedor ou se haverá o suficiente para você. Essa postura é o que eu chamo de mentalidade do mendigo cósmico. Você está batendo na porta do universo com o chapéu na mão, implorando por migalhas de sucesso, de afeto e de saúde. E o universo, funcionando como um espelho perfeito e impessoal, reflete exatamente essa imagem de volta para você. Ele te dá mais situações que te fazem sentir um mendigo. A realidade não responde ao que você quer, ela responde a quem você é. Se você é a vibração da falta, você atrairá mais falta. Para virar esse jogo e fazer com que tudo venha até você, você precisa realizar um transplante de identidade. Você precisa sair da postura de quem pede para a postura de quem tem. Você precisa adotar a mentalidade do herdeiro. Imagine um herdeiro de um império bilionário. Ele acorda de manhã preocupado se terá café na mesa. Ele se estressa se perde uma oportunidade de negócio? Não. Ele tem uma certeza visceral, gravada nos ossos, de que a abundância é o estado natural dele. Ele não persegue o dinheiro, ele assume que o dinheiro está lá. E por causa dessa certeza relaxada, ele age com uma audácia e uma tranquilidade que atraem ainda mais riqueza. O dinheiro sente o cheiro da confiança dele e corre para o bolso dele. Se você quer que a vida pare de te tratar como um pedinte e comece a te tratar como um rei, você precisa começar a se portar como um rei antes mesmo de ter a coroa. Deixe o seu like agora se você está pronto para abdicar do trono da miséria e assumir o seu lugar de direito na mesa da abundância. Vamos reformatar o seu software interno. A raiz do seu sofrimento é a crença na escassez. Matrix te ensinou que tudo é limitado. O dinheiro é limitado, o amor é limitado, as oportunidades são limitadas. Isso cria uma competição neurótica. Você olha para o sucesso do outro e sente inveja, porque acredita que se ele pegou aquele pedaço do bolo, sobrou menos para você. Essa crença gera contração. O soberano opera na psicologia da abundância radical. Ele entende que o universo é infinito em criatividade e recursos. O sucesso de outra pessoa não é uma ameaça, é uma prova de que o sucesso é possível. Quando você relaxa e aceita que existe o suficiente para todos, inclusive para mim, a inveja desaparece e é substituída pela inspiração. Você para de segurar o que tem com medo de perder e começa a abrir as mãos para receber mais. A circulação é a lei da vida. O sangue precisa circular, o dinheiro precisa circular, a energia precisa circular. O medo da escassez é um torniquete que você aplica na própria vida, cortando o fluxo. Relaxar é soltar o torniquete. É confiar que, assim como o ar que você respira, o suprimento nunca vai acabar, a menos que você decida parar de respirar. Precisamos falar sobre o poder da indiferença positiva. No jogo da sedução, quem tem o poder? Aquele que precisa menos da outra pessoa. Se você está desesperado pela atenção de alguém, você se torna pesado, grudento, repulsivo. Se você está tranquilo, feliz consigo mesmo e indiferente, se a pessoa fica ou vai, você se torna irresistível. O mesmo princípio se aplica ao dinheiro e ao sucesso. O dinheiro foge de quem precisa dele para sobreviver emocionalmente e corre para quem o trata com uma certa indiferença respeitosa. O soberano diz para a meta: eu adoraria que isso acontecesse. Seria fantástico, mas se não acontecer, eu continuarei sendo incrível e a minha vida continuará sendo ótima. Essa frase retira o peso da necessidade e coloca você na frequência da preferência. O universo adora preferências, mas odeia necessidades. A necessidade vibra medo, a preferência vibra liberdade. Quando você retira a carga emocional excessiva de um objetivo, você remove a resistência que impedia a sua manifestação.
A coisa vem até você porque você parou de empurrá-la com a sua ansiedade. A ferramenta técnica para aplicar isso é a visualização do fato consumado. A maioria das pessoas visualiza o futuro com ansiedade, focando no como vai conseguir. O soberano visualiza o final. Ele fecha os olhos e sente a emoção de já ter conseguido. Ele sente o alívio, a gratidão e, principalmente, a naturalidade. Pense em algo que você já tem. Por exemplo, um par de sapatos. Você não fica emocionado ou ansioso com seus sapatos. Você apenas sabe que eles são seus. É normal. Para atrair grandes coisas, você precisa normalizá-las na sua mente antes que elas aconteçam na realidade. Você deve chegar ao ponto em que ganhar R$1 milhão pareça tão natural e relaxado quanto calçar os seus sapatos. Quando o seu subconsciente aceita aquilo como normal, ele para de criar obstáculos e começa a te guiar através de ações relaxadas e intuitivas até o objetivo. Relaxar é o sinal biológico de que o desejo já foi realizado. Se você ainda está tenso, é porque no fundo você não acredita que é seu. Outro pilar da psicologia da abundância é a eliminação do ruído da dúvida. A dúvida é um freio de mão puxado. Você planta a semente da intenção, eu vou conseguir esse emprego. Mas 5 minutos depois, você a desenterra com a dúvida. Mas e se eu não for bom o suficiente? Esse ciclo de plantar e desenterrar é o que mantém a sua vida estagnada. O soberano pratica a dieta mental estrita. Ele não se permite entreter pensamentos de fracasso. Se uma dúvida surge, ele não luta contra ela. Ele apenas a observa como uma nuvem passageira e volta o foco para o céu azul da sua certeza. Ele entende que a mente é uma ferramenta de criação, não de armazenamento de lixo. Se você quer que tudo venha até você, você precisa manter o canal limpo. Você deve agir como um rádio sintonizado na estação da vitória. Se você ficar mudando de estação a cada 5 minutos por causa do medo, você só ouvirá estática. A consistência da sua vibração relaxada é o que magnetiza a realidade. O clímax deste bloco é a compreensão de que você é a fonte, não o pedinte. Tudo o que você vê no mundo exterior é um reflexo projetado do seu mundo interior. Se você quer mais amor, torne-se amoroso. Se você quer mais riqueza, sinta-se rico e generoso agora, mesmo com pouco. O paradoxo é que você só recebe o que você já sente que tem. O mundo não te dá o que você quer, ele te dá o que você é. Portanto, relaxar é o ato de parar de procurar fora o que já está dentro. Quando você percebe que a fonte da alegria, da segurança e do poder está no seu próprio peito, você para de mendigar a aprovação externa. E, ironicamente, é nesse momento que o mundo começa a te aplaudir. As pessoas são atraídas por quem é cheio de si, no bom sentido. Cheio de presença, cheio de certeza, cheio de calma. Você se torna um sol, e os planetas, dinheiro, oportunidades, pessoas, entram em órbita ao seu redor naturalmente. Você não precisa laçar os planetas, você só precisa ter gravidade suficiente. E a gravidade vem da sua densidade de ser, do seu relaxamento na própria pele. Entenda que o desapego é o teste final. Muitas vezes, o universo vai te testar. Ele vai atrasar o seu pedido ou criar um obstáculo só para ver se você vai voltar para a velha postura de desespero ou se vai manter a postura de herdeiro relaxado. Se você reage com pânico, você falhou no teste e o ciclo recomeça. Se você olha para o problema, sorri e diz: isso também faz parte do meu sucesso, tudo está cooperando para o meu bem. Você passa no teste. A sua fé inabalável, demonstrada através da calma sob pressão, é a chave que destranca o cofre. Relaxar quando tudo está dando certo é fácil. Relaxar quando tudo parece dar errado é o poder supremo.
É a declaração de que você confia mais na sua visão do que nas circunstâncias temporárias. E essa confiança dobra a realidade à sua vontade. Neste terceiro bloco, reformatamos a sua identidade. Você entendeu que a mentalidade de herdeiro é o segredo da atração, que a necessidade repele e que a indiferença positiva magnetiza. Percebeu que você deve normalizar o sucesso na sua mente e que a dúvida é o inimigo da manifestação. O diagnóstico psicológico foi feito. Você precisa parar de se sentir pequeno para que o mundo possa te dar coisas grandes. Mas essa nova mente precisa de uma aplicação prática no mundo real, especialmente nas áreas onde a tensão é maior: dinheiro e relacionamentos. No próximo bloco, vamos para a estratégia da atração nos negócios e no amor. Vou te explicar como aplicar o relaxe e deixe vir para fechar vendas sem esforço, para fazer o dinheiro correr atrás de você e para criar relacionamentos onde você é o prêmio, não o perseguidor. Prepare-se para ver a teoria se transformar em resultados tangíveis. Imagine que você está sentado em uma sala de reuniões ou em um jantar romântico. O ar está pesado. Você consegue sentir, quase cheirar, a ansiedade emanando da outra pessoa. No mundo das vendas, chamamos isso de hálito de comissão. É aquele vendedor que sorri demais, concorda rápido demais e fala sem parar, porque ele precisa daquela venda para pagar o aluguel. Qual é a sua reação instintiva? Você fecha a carteira, você recua. A sua intuição grita que há algo errado, porque ninguém que oferece algo de valor real estaria tão desesperado para se livrar dele. Agora, inverta o cenário. Imagine um homem que senta à mesa, recosta na cadeira, olha nos seus olhos com calma e diz: "Eu não tenho certeza se nós somos o parceiro certo para você. Vamos descobrir juntos." De repente, a dinâmica muda. O poder mudou de lado. Ele não está tentando vender, ele está avaliando se você merece comprar. Essa postura de desapego, essa disposição genuína de levantar e ir embora sem fechar o negócio, é o afrodisíaco mais potente do mundo corporativo e romântico. Em 2026, a maioria dos homens opera como pedintes disfarçados de profissionais ou namorados. Eles perseguem clientes, perseguem mulheres, perseguem validação, e por isso eles são tratados como mercadoria barata. O soberano entende que para atrair ouro, você precisa ser a montanha, não a picareta. Se você está cansado de ser aquele que manda a mensagem e fica olhando o celular a cada minuto, se você quer aprender a gerar uma gravidade tão forte que clientes e parceiros venham orbitar a sua estabilidade, deixe o seu like agora. Você está prestes a aprender a aplicação tática da indiferença magnética. Vamos ver como relaxar enche o seu bolso e a sua cama. No mundo dos negócios, a regra é clara. O dinheiro foge da necessidade. O dinheiro é uma energia neutra que busca multiplicação e segurança. Quando você vibra na frequência da necessidade, eu preciso desse emprego, eu preciso desse cliente, você está vibrando insegurança. Você está sinalizando que está à beira do colapso. Investidores e clientes de alto nível têm um radar para isso. Eles não querem salvar você. Eles querem se associar a vencedores. A estratégia do soberano é a construção da soberania de opções. Mesmo que você esteja quebrado hoje, você deve entrar na sala com a mentalidade de quem tem opções infinitas. Você deve focar obsessivamente na entrega de valor, não na extração de dinheiro. Quando você tira o cifrão dos olhos e foca em resolver o problema do outro com excelência e calma, a pressão desaparece. O cliente sente que você está do lado dele, não contra a carteira dele. Essa confiança relaxada cria a venda sem venda. Você não precisa empurrar, você apenas apresenta a solução e permite que o cliente venha. E ele vem, porque a escassez de profissionais que não parecem desesperados é brutal.
A calma é o novo luxo no mercado de trabalho. Quem detém a calma, detém o contrato. A aplicação mais radical disso é o poder do não. O homem comum tem pavor de dizer não para dinheiro. Ele aceita clientes tóxicos, prazos impossíveis e valores baixos porque tem medo da escassez. O soberano sabe que cada não que ele diz para algo que não está alinhado com o seu valor, aumenta o seu valor de mercado. Quando você recusa um projeto porque ele comprometeria a sua qualidade ou a sua paz, você envia um sinal de choque para o mercado. Esse homem não é comprável, ele é valioso. Paradoxalmente, isso faz com que as pessoas queiram te pagar mais. Elas querem o que não podem controlar. Relaxar nos negócios significa ter a coragem de proteger o seu padrão. Significa confiar que, ao recusar as migalhas, você abre espaço para o banquete. O dinheiro respeita quem se respeita. Se você corre atrás de moedas, você perde os diamantes. Se você relaxa e constrói uma estrutura de valor, as moedas e os diamantes rolam para os seus pés. Agora, vamos levar essa física para o campo minado dos relacionamentos e da sedução. Aqui, a lei do esforço reverso é ainda mais brutal. A biologia feminina e a humana em geral foi desenhada para buscar o melhor parceiro possível para a sobrevivência e reprodução. O traço número 1 de um parceiro de alto valor é a segurança emocional. Um homem ansioso, ciumento, que manda textos cobrando atenção, que muda de opinião para agradar, é biologicamente interpretado como fraco e inseguro. Se ele não consegue controlar as próprias emoções, como ele protegerá a tribo? A mulher sente uma repulsa instintiva pela carência masculina. O nice guy, o bonzinho, acha que fazendo tudo, correndo atrás e sendo disponível 24 horas, ele será recompensado com amor. A realidade é que ele é recompensado com a friend zone ou com o desprezo. Por quê? Porque ele está forçando, ele está tentando comprar afeto com servidão, ele não está relaxado, ele está em uma transação ansiosa. O soberano opera como o farol, não como o barco. O farol não corre atrás dos barcos, ele fica parado, firme, emitindo a sua luz. Os barcos que buscam segurança vêm até ele. Na sedução, relaxar significa focar na sua própria missão, no seu próprio desenvolvimento e na sua própria diversão. A mulher deixa de ser o centro do seu universo e passa a ser uma convidada especial na sua vida incrível. Quando você tira o foco dela e coloca em si mesmo, algo mágico acontece. A polaridade se inverte. Ela começa a se perguntar: por que ele não está obcecado por mim? O que ele tem de tão interessante? O mistério gera atração. A sua ausência de necessidade faz com que ela se sinta segura para se aproximar. Ela sabe que você não vai desmoronar se ela for embora, e isso faz com que ela queira ficar. A mulher quer ser o complemento de um homem sólido, não a muleta de um homem carente. Relaxar no amor é ter a certeza de que você é o prêmio. É saber que a sua companhia é valiosa. Quando você internaliza isso, você para de fazer testes, para de vigiar redes sociais e para de tentar fazer dar certo. Você simplesmente é a pessoa certa e deixa que a seleção natural traga quem é compatível. Essa postura exige a morte do pedestal. Muitos homens colocam o objeto do seu desejo em um pedestal divino, tornando-se indignos e nervosos na presença dela. Ela é perfeita demais para mim. Esse pensamento cria uma tensão insuportável. Você gagueja, você tenta impressionar, você age de forma não natural. E a artificialidade mata a conexão. O soberano derruba o pedestal. Ele olha para outra pessoa como um ser humano, cheio de falhas, medos e inseguranças, igual a ele. Ele relaxa porque sabe que não está diante de uma deusa, mas de uma parceira potencial. Essa humanização permite que a conversa flua, que o humor apareça e que a atração real surja.
Você não pode se conectar com alguém que você idolatra. Você só pode se conectar com alguém que você olha nos olhos, no mesmo nível. Relaxar é descer o outro do pedestal e subir a si mesmo do poço da insegurança, encontrando-se no terreno firme da realidade. Mas cuidado, relaxar não é ser frio ou desinteressado artificialmente. Isso é joguinho de manipulação, e joguinhos são coisas de meninos inseguros. A estratégia do soberano é a intenção clara com desapego de resultado. Você pode e deve demonstrar interesse. Você pode convidar, pode elogiar, pode ser cavalheiro. A diferença está na reação ao não. Se ela recusa ou se afasta, o homem carente se desespera. Pergunta por quê, insiste ou fica com raiva. O homem relaxado sorri, diz, sem problemas, e continua a sua vida com a mesma alegria de antes. Ele não leva para o lado pessoal, porque a identidade dele não estava em jogo. Essa reação de total não reatividade à rejeição é, ironicamente, o que muitas vezes faz a outra pessoa reconsiderar. Espere, ele não ficou ofendido? Ele é tão seguro assim? A confiança é a única moeda que nunca desvaloriza no mercado do amor. A síntese da estratégia nos negócios e no amor é a criação de vácuo. A natureza tem horror ao vácuo. Se você preenche todo o espaço com a sua ansiedade, com as suas mensagens, com a sua insistência de vendas, não sobra espaço para o outro vir até você. Você sufoca a interação. O soberano tem a coragem de criar o silêncio. Ele faz a proposta e cala a boca. Ele manda a mensagem e larga o celular. Ele dá espaço para que a outra pessoa sinta a falta dele, pense nele e tome a decisão de vir. É no espaço vazio que o desejo cresce. É no silêncio que o cliente decide comprar. Se você está sempre em cima, você está matando o desejo. O agricultor planta a semente e cobre com terra, escuridão e silêncio. Se ele cavar todo dia para ver se cresceu, ele mata a planta. Relaxar é confiar que o trabalho subterrâneo está sendo feito. O resultado final dessa postura é uma vida sem fricção. Imagine acordar de manhã e não ter que lutar para ganhar dinheiro ou lutar para manter seu relacionamento. Imagine que o dinheiro flui porque você construiu canais de valor eficientes e as pessoas certas ficam porque elas amam estar na sua presença leve. Isso não é utopia, é engenharia de estilo de vida. Quando você remove a resistência da perseguição, a energia que você gastava correndo atrás passa a ser usada para construir e aproveitar. Você se torna mais criativo, mais saudável e mais magnético. As pessoas olham para você e perguntam, qual é o seu segredo? E você apenas sorri, porque sabe que o segredo não é o que você faz, mas o que você parou de fazer. Você parou de atrapalhar o universo. Neste quarto bloco, aplicamos a teoria ao mundo real. Você entendeu que a necessidade repele dinheiro e amor, que o não aumenta o seu valor e que a segurança emocional é o maior afrodisíaco que existe. Percebeu que deve ser o farol, não o barco, e que o vácuo é necessário para que a atração aconteça. O diagnóstico prático foi feito. Você tem sufocado as suas oportunidades com o excesso de esforço. Mas agora precisamos consolidar tudo isso em uma rotina. Você precisa de um protocolo para viver nesse estado de fluxo permanentemente, sem cair nas armadilhas do medo diário. No próximo e último bloco, vamos consolidar o protocolo da vida magnética. Vou te entregar o manual diário para manter a frequência da abundância, o juramento de não perseguição e a visão final de como viver como o centro gravitacional do seu próprio universo. Vamos transformar o conceito de relaxe em uma arma de conquista absoluta. Prepare-se para parar de correr e começar a voar. Você atravessou o deserto da ansiedade. Você olhou para suas mãos calejadas de tanto segurar a corda do controle e percebeu que o esforço excessivo era a causa da sua estagnação, não a solução.
Você entendeu a física do Wu Wei, a psicologia do herdeiro e a estratégia do vácuo nos negócios e no amor. Você agora possui o conhecimento proibido. A chave para abrir as portas do mundo não é a força bruta, mas a frequência correta. No entanto, saber não é ser. O seu velho eu, viciado em adrenalina e drama, ainda vive nas sombras do seu sistema nervoso, esperando o primeiro sinal de crise para retomar o volante e começar a correr em círculos novamente. A matrix da escassez é persistente. Ela vai tentar te convencer de que relaxar é irresponsável, de que confiar é loucura e de que se você não estiver sofrendo, você não está vivendo. Para blindar a sua mente contra esse retrocesso e garantir que a abundância flua perpetuamente, você deve instituir o protocolo da vida magnética. Este é o ritual diário de manutenção da sua vibração. Se você está pronto para assinar o Tratado de Paz com o Universo e quer viver como um ímã humano que atrai milagres com a naturalidade de quem respira, deixe o seu like agora. Este clique é o selo final da sua transformação. Você está decidindo que a luta acabou e o reinado começou. Vamos consolidar o seu trono. A base do seu protocolo diário é a alvorada da abundância. A batalha pela sua frequência é vencida ou perdida nos primeiros 10 minutos do dia. O homem comum acorda e imediatamente se conecta à escassez. Ele pega o celular e deixa que os e-mails de cobrança, as notícias de tragédia e as vidas perfeitas do Instagram inundem o seu cérebro. Ele começa o dia reagindo, com o cortisol lá em cima, já na frequência da falta. O soberano faz o oposto. Ele acorda e blinda a mente antes de tocar no mundo. A primeira regra do protocolo é: sem entradas externas, antes da calibragem interna. Você usa os primeiros momentos para afirmar a sua identidade de herdeiro. Você respira fundo e sente a gratidão pelo que já tem, normalizando a abundância. Você visualiza o seu dia fluindo sem atrito. Você diz para si mesmo: hoje eu não persigo nada. Eu faço o meu melhor e deixo o universo trazer o resultado. Essa calibragem matinal é como afinar um instrumento antes do concerto. Se você sai desafinado, a música do dia será um caos. Se você sai afinado na frequência da confiança, cada interação será uma harmonia. Durante o dia, você deve praticar a ação sem fricção. Relaxar não significa ficar deitado no sofá, esperando um saco de dinheiro cair do teto. Isso é delírio. Relaxar significa agir com intensidade, mas sem tensão interna. É o conceito de flow aplicado ao trabalho. A cada hora, faça um check-up do barômetro de tensão. Pergunte-se: eu estou fazendo isso com medo ou com inspiração? Os meus ombros estão tensos? A minha respiração está curta? Se a resposta for sim, pare. Você entrou no modo de esforço reverso. Você está empurrando o rio. Levante-se, respire, dê uma volta, reinicie o sistema. Volte para a tarefa apenas quando tiver recuperado a postura de desapego. O soberano entende que uma hora de trabalho inspirado e relaxado vale mais do que 10 horas de trabalho ansioso e forçado. A qualidade da sua energia impregna o seu trabalho. Se você cria um produto ou serviço com ansiedade, o cliente sentirá essa vibração e se afastará. Se você cria com alegria e leveza, o produto se torna magnético. A sua principal tarefa no trabalho não é apenas produzir, mas manter a sua vibração alta enquanto produz. Precisamos falar sobre a gestão do gap, o intervalo de fé. Existe um tempo entre o momento em que você relaxa e emite a intenção e o momento em que a realidade se manifesta. Esse intervalo é o vale da morte para a maioria das pessoas. Elas relaxam por 2 dias, não veem 1 milhão na conta e entram em pânico. Não está funcionando. E aí, elas voltam a cavar a semente. O soberano domina a paciência ativa. Ele sabe que o universo tem um tempo de gestação. Ele não vigia o forno,
Durante esse intervalo, ele continua vivendo a sua vida com excelência, sem esperar. Ele trata o tempo de espera não como uma falha, mas como um período de preparação. Se ainda não chegou, é porque ainda está sendo preparado para mim, ou eu estou sendo preparado para aquilo. Essa confiança absoluta elimina a ansiedade da espera. Quando você não se importa com quando vai acontecer, você remove a última barreira de resistência. E, paradoxalmente, é quando você para de esperar que a campainha toca. O protocolo noturno envolve a arte de soltar. O sono é o momento mais sagrado de criação. É quando a sua mente consciente, o porteiro crítico, dorme. E o seu subconsciente, o construtor da realidade, assume o turno. Se você vai dormir preocupado, ruminando problemas e planejando batalhas, você dá ao seu subconsciente ordens de guerra para o dia seguinte. Você acorda cansado e em conflito. O soberano pratica a entrega noturna. Ele anota as suas preocupações em um papel para tirá-las da cabeça e diz mentalmente: Universo, eu fiz a minha parte hoje. Agora eu entrego o turno da noite para você. Resolva isso para mim enquanto eu descanso. Ele adormece na sensação do desejo realizado. Neville Goddard chamava isso de sleep in the state of the wish fulfilled. Dormir sentindo-se seguro, amado e próspero é a técnica de manifestação mais poderosa que existe. É um ato de fé. Você está dizendo que confia tanto na ordem das coisas que pode se dar ao luxo de desligar completamente e descansar. Um pilar central do seu legado é a proteção do campo magnético. Você não pode manter uma vibração de abundância se estiver cercado por pessoas que vibram escassez, reclamação e vitimismo. A energia é contagiosa. O soberano é implacável com o seu ambiente. Ele se afasta de vampiros emocionais, de noticiários sensacionalistas e de conversas sobre crise. Ele sabe que a sua mente é o seu maior ativo e ele não permite que ninguém jogue lixo nela. Ele busca a companhia de outros soberanos, pessoas que também operam na frequência da possibilidade e do relaxamento. Quando dois ou mais ímãs se juntam, o campo de atração se multiplica exponencialmente. Crie a sua bolha de realidade. Dentro dela, a crise não existe, a sorte é inevitável e a vida é um jogo ganho. Defenda essa bolha com a sua vida, pois ela é a fonte do seu poder. O clímax da sua transformação é a fusão com a fonte. Chega um momento em que você para de ver a atração como uma técnica que você faz e passa a vê-la como o que você é. Você percebe que não há separação entre você e o que você deseja. Você é a riqueza, você é o amor, você é a saúde. As coisas externas são apenas sombras projetadas da sua luz interna. Nesse estágio, o esforço desaparece completamente. A vida se torna uma dança. Você tem uma ideia e os recursos aparecem. Você tem um desejo e a pessoa certa cruza o seu caminho. Isso não é mágica, é alinhamento. Você removeu tanto a fricção do medo que se tornou um supercondutor da realidade. As pessoas olharão para você e dirão que você tem sorte. Você sorrirá, sabendo que a sorte é apenas o nome que os ansiosos dão para a engenharia do relaxamento. Mas lembre-se, o ego vai tentar voltar. O ego adora problemas porque problemas lhe dão uma sensação de identidade e importância. Eu sou o cara que luta muito. Abrir mão dessa identidade de guerreiro sofredor é a parte mais difícil. Você vai se sentir estranho por não estar estressado. Vai parecer que está esquecendo algo. Quando essa sensação vier, reconheça-a como um sintoma de abstinência do vício em cortisol. Respire fundo e reafirme: é seguro ser feliz, é seguro ter facilidade, eu mereço que seja leve. Reprograme o seu sistema para aceitar a paz como o novo normal. A luta não é uma virtude, é um estágio evolutivo primitivo que você superou.
Chegou o momento do seu juramento da vida magnética. Este é o pacto final. A partir deste segundo, você declara que abdicou da força bruta. Você jura que não correrá atrás de nada que não queira ser alcançado. Você jura confiar na sua própria suficiência e na abundância do universo. Você não é mais um caçador faminto. Você é o jardim onde a caça vem descansar. Vá aos comentários e escreva a frase que define o seu novo estado de ser. O mantra do ímã humano. Eu não persigo, eu atraio. O que é meu encontra o caminho. Escreva com a certeza de quem já tem. Deixe o seu like se você escolheu o caminho do fluxo em vez do caminho da força. Inscreva-se no canal para receber a munição diária que manterá a sua frequência elevada. O mundo está correndo, suando e chorando. Você estará caminhando, sorrindo e recebendo. Vá e deixe que tudo venha até você. Até a próxima, na abundância.